O presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Cariz, defende a necessidade de coragem para realizar a recontagem dos votos e assegurar a verdade eleitoral. Em caso de impossibilidade, propõe o anulamento do processo eleitoral como alternativa. A veneranda juíza presidente tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Passa necessariamente por trazer a recontagem dos votos. Porque ali vai descobrir o que aconteceu. E quem que criou esta situação que está a trazer esta grande discrepância dos números até todos não conseguirem, quer dizer, todos estão sendo pedidos atas e editais, significa que não estão a ter condições suficientes para poder trazer solução. Avancem para a recontagem. E é preciso responsabilizar o autor destas consequências todas. Se a recontagem não trazer solução, anulamento do processo eleitoral. Simples. Tão simples. Pela primeira vez, o Conselho Constitucional manteve encontros com os partidos políticos. Cariz alertou a presidente do órgão, Lúcia Ribeiro, que caso não paute pela verdade, a crise pode se alastrar. Professora doutora Lúcia, lembre-se que a senhora está com uma bomba nas mãos, que no dia 23, se continuar a utilizar este seu termômetro, que está a medir a temperatura das cabeças dos líderes políticos e não a temperatura real dos moçambicanos, esta bomba vai explodir. E se explodir, a guerra em Moçambique vai ter o nome da veneranda juíza presidente Lúcia, do CC. Cariz afirmou que a presidente do Conselho Constitucional tem em suas mãos uma oportunidade crucial para evitar o agravamento da crise e garantir a paz no país. Que a senhora tem uma chance de trazer a estabilidade, de trazer a paz. E a paz passa necessariamente de não considerar que o exercício de amassar, de distrair a consciência, as mentes dos moçambicanos está concretizado. Propôs uma solução clara para resolver o impasse pós-eleitoral e restaurar a confiança no processo democrático. A solução para esta crise eleitoral que o país está a viver neste momento é simples. Eu dizia que o presidente da República até pode reduzir o nível de temperatura. É só ir num dos ministérios, chamar um jovem que conhece bem a informática e dizer, traz lá um link, quero entrar em contato com o Venâncio. Venâncio é um moçambicano. Venâncio, tenho a plena certeza que sabe ouvir e já tem a noção de quão os moçambicanos estão a sofrer. E ele tem recebido e mês, provavelmente também tem recebido algumas propostas. Além disso, criticou os encontros promovidos pelo presidente da República, Filipe Nyusi, com diversos estratos sociais, argumentando que essas ações são insuficientes para resolver a crise em curso. O presidente do Muquero, Associação de Pequenos Importadores Informais de Moçambique, Sudecar Novela, alerta que o país pode enfrentar a escassez de alguns produtos de primeira necessidade na quadra festiva, sobretudo batata reno, cebola e tomate, caso as manifestações convocadas por Venâncio Mondlane se prolonguem por mais dias. A quadra festiva está comprometida. Poderíamos não ter quadra festiva, porque enquanto as manifestações cada etapa a tendência de acelerar cada vez mais. Então, isso pode comprometer que até a quadra festiva
não teremos caminhões a entrarem ou a viajarem para África do Sul ou a entrarem para Moçambique. Se avançar a soma dos prejuízos devido às manifestações passadas, Sudecar Novella explicou que a insegurança tem afetado no abastecimento dos produtos nos principais mercados pelos fornecedores. Surpreendido, estiveram lá do outro lado da África do Sul, mais de 80 caminhões, mas que não puderam entrar na devida altura e tiveram só antes de ontem que saíram para o mercado grosso de desempenho. Mas logo notava-se uma série de produtos já deteriorados por causa de calor, e assim é que estamos a tentar. Pedimos aos nossos operadores para contabilizar todos os produtos, todos os sacos de batata, por aí em diante, de modo que possamos ter números de quantidades perdidas e calcular isso já em dinheiro. Não são muito. Por exemplo, assim que entraram antes de ontem, até agora temos mais caminhões que estão, aqueles links, chamados link, estão do lado da África do Sul, que ora não podem entrar porque ostentam matrícula estrangeira, ora uma série de coisas por causa dos próprios manifestantes. Para evitar o colapso do setor, a fonte apela ao diálogo entre as partes envolvidas, frisando a importância de se chegar a um consenso. Os governamentais que encontrem solução sobre esse problema, sobre essa crise aqui. Acha que não está a fazer muita coisa? Pelo menos, até que eu tenho visto, quase nada está sendo só agora, ontem, antes de ontem, e é que estou a ouvir já as autoridades a se pronunciarem. Mas é muito tarde demais, deviam terem começado logo no princípio. Pelo menos até essa altura, acredito que estaria, já se vislumbraria alguma solução. Mas até agora não se vislumbra nada. O presidente do Muquero fez saber que essas paralisações no comércio podem elevar os preços de bens de consumo essenciais, como o tomate, que já está em falta devido à interrupção das viagens. O candidato presidencial Venâncio Mondlane, suportado pelo partido Podemos, anunciou esta segunda-feira, através da sua página oficial Facebook, a extensão de uma trégua nas manifestações para esta semana e lançou a decisão da paz e a instabilidade do país ao Conselho Constitucional, que deverá proclamar e validar os resultados eleitorais de 9 de outubro passado, já na próxima segunda-feira, 23 de dezembro. Segundo Venâncio Mondlane, a decisão que o Conselho Constitucional tomar vai decidir o futuro do país. Segunda-feira, tudo estará paralisado. Tudo estará paralisado em Moçambique para ouvirmos o que o Conselho Constitucional vai dizer aos moçambicanos. Vai nos conduzir à mentira e ao caos ou vai nos conduzir à verdade, à tranquilidade e à paz? O Conselho Constitucional vai nos conduzir à tranquilidade ou vai nos conduzir a acionar de uma vez o turbo V8 a partir da segunda-feira? Agora, tudo está nas suas mãos, professora doutora Lúcia Ribeiro, os 7 juízes do Conselho Constitucional. O país agora está nas vossas mãos. Vocês levam o país como se fosse uma bola, atiram o país para o inferno, ou tiram o país para um forno em brasas, ou levam o país para águas tranquilas, levam o país para a tranquilidade, levam o país para o amor, para a felicidade, para a reconciliação e para a paz. Tudo está nas vossas mãos. Para alguns cidadãos da cidade de Maputo, ouvidos esta terça-feira, entendem que o posicionamento de Venâncio Mondlane é adequado para pressionar ao CC a trazer a verdade eleitoral almejada. Eu penso que foi surpreendente, né? Porque muita gente não contava que ele ia tomar essa postura. Porque muita gente, na verdade, estava à espera que ele anunciasse o Turbo V8. Mas não foi o que aconteceu. Para dizer que ele usou uma boa estratégia, claro, porque tendo em conta que muita gente estava preparado para saber qual era a etapa que íamos seguir. Mas, em todo caso, ele usou uma estratégia na qual a estratégia opta por pressionar a CSE
para poder fazer o pronunciamento correto, né? Nesse caso, tomar a decisão correta, que é a decisão que o povo escolheu. Na minha opinião, acho a decisão do nosso candidato, o VM7, justa, né? Ele colocou a situação do país nas mãos de quem é de direito responder pela a resolução das eleições, né? Do resultado que foi lá colocado nas urnas, que é o Conselho Constitucional. Sr. Paulo Citoli diz não esperar nenhum resultado, ao contrário dos que foram anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Na minha análise, duvido muito. Tenho muita dúvida que eles vão trazer resultados, aquele resultado esperado para o povo. Duvido muito porque é pela primeira vez a acontecer o que está a acontecer este ano em Moçambique, em que desde que entramos no processo de eleição ainda não temos resultados. É pela primeira vez. Isso mostra que não esperamos um resultado ao contrário. O resultado será esse mesmo que foi anunciado primeiro por CNE. Por sua vez, o Sr. Narciso Chauk entende que a promoção da tranquilidade pública no país depende do CC, pelo que apela ao órgão para que traga a verdade eleitoral para a salvação da soberania nacional. Sim, aqui não há negociação. Não há negociação, o negócio é que eles já sabem, o Conselho Constitucional eles já sabem o que tem que fazer, porque eles não são crianças, para salvar o que é a nova geração. Há possibilidade, eles criam todas as condições que possa falar a verdade para pode salvar este país. Se não for a fazer isto, é possível que nós estaremos revoltados contra eles. Então, isso nós estamos a dar um tempo, estamos calmos para mostrar que nós não somos agressivos, não estamos contra a guerra com eles, apesar de que eles querem ameaçar a nós. Mas sim, nós queremos resolver essa questão de uma forma sábia, com uma boa inteligência e sabedoria para que nós, jovens, queremos libertar este país. O assunto não é governança, o assunto é com o cidadão. Nós agora queremos, a verdade, nós queremos libertar este país para que possamos salvar a nova geração, para que não possa sofrer essas consequências. Refira-se que o Conselho Constitucional tem até 23 de dezembro corrente para proclamar e validar os resultados das eleições, embora sem prazos concretos. O Partido Frelimo repudia os atos de agressões físicas ou morais, vandalismo, pilhagens e destruição de bens perpetrados contra as suas sedes na sequência das manifestações contra os resultados eleitorais de 9 de outubro passado, disse o porta-voz da sessão da Comissão Política desta segunda-feira, Enéas Comis. A Comissão Política condena de forma veemente os atos de violência, ameaças e agressões físicas ou morais dirigidos aos nossos membros e simpatizantes e aos cidadãos em geral. Repudiamos com firmeza os atos de vandalismo perpetrados contra as nossas sedes, que incluem incêndios, pilhagens e destruição de bens, atos que configuram intolerância política contrária aos valores democráticos que todos devemos promover e proteger. Enéas Comis apela aos partidos políticos e candidatos presidenciais para aguardarem pela validação dos resultados, referindo que o partido está aberto ao diálogo com o objetivo de promover a paz, a democracia e o Estado de Direito. A Comissão Política apela a todos os moçambicanos intervenientes no processo eleitoral a promoverem a paz e a unidade nacional e a estabilidade social. Exorta que se aguarde pela validação e proclamação dos resultados das eleições de 9 de outubro pelo Conselho Constitucional. A Comissão Política relembra que a Frelimo sempre esteve aberta ao diálogo como
um mecanismo essencial para encontrar soluções que concorram para aproximar opiniões, eliminar e mitigar a desconfiança mútua, sempre na perspectiva de promover a paz, a democracia e o Estado de Direito. Face à onda de manifestações que afetam o setor econômico, Comis propõe ao governo abaixar os preços de produtos básicos e aliviar o custo de vida no país. A Comissão Política propõe que o governo tome, com caráter de urgência, medidas concretas e eficazes para baixar e aliviar o custo de vida no país, incidindo prioritariamente sobre a redução dos preços de produtos básicos e essenciais, bens e serviços indispensáveis à subsistência das famílias. Entendemos que este é um compromisso urgente para atender às necessidades imediatas da população. A fonte falava depois da 38ª sessão ordinária, visando analisar a atual situação política, econômica e sociocultural do país. O antigo presidente da Assembleia Municipal da Beira, pela bancada do MDM, Gilberto Lang, foi espancado por indivíduos desconhecidos na noite deste sábado, por volta das 22 horas, quando regressava a casa. Vejo mais homens, no número de 6 ou 7, vêm me interceptar. Como é que o senhor bate no nosso carro? E notei, logicamente, que já estavam me arrastar para ali, ao carro deles. E um tirou uma pistola, começam a me agredir e não ficou outra alternativa a não ser gritar para os meus vizinhos pedir socorro. Puseram-me dentro da viatura e sentaram por cima de mim. Os 3 que estavam ali sentaram e começaram a me agredir. Fiquei a sair cheio de sangue, a vista ficou cheia, já não conseguia enxergar nada. E foi um malabarismo para o destino onde me levaram. Só depois senti que estava numa mata, atenderam uma chamada, se calhar devia ser a orientação. Depois circularam uma circunferência, eu no centro, e aí começou o show de pancadarias. De acordo com o próprio Lang, ele tem recebido ameaças constantes por parte da Polícia da República de Moçambique, PRM, e suspeita que o ataque tenha motivações de perseguição política. A entidade que sempre esteve no encalço das minhas atuações sempre foi a Polícia da República, com várias ameaças. Tens que desligar o seu carro, esse carro não pode circular, não pode aquilo. Disse, bom, mas não pode, não é a polícia que diz não pode, né? A polícia só poderá cumprir uma ordem, seja do tribunal ou da procuradoria, que impeça esse direito. Lang considera o episódio como uma tentativa de intimidação para dificultar o exercício de suas funções. No entanto, ele assegura que, enquanto estiver vivo, não deixará de cumprir as suas responsabilidades. Isso é uma prova clara de uma intimidação para me calar ou, se calhar, desligar daquilo que é o meu trabalho. Eu, neste momento, sou político ativo. É o trabalho que eu faço. Também sou ativista para várias atividades que é o desenvolvimento da nossa beira. Estamos lá. Bom, enquanto ainda estiver vivo, é o que eu sei fazer. E ainda não reformei. Né? Ainda vou continuar a ser um político, um ativista político e social. E não vejo razão de deixar de fazer. Importa referir que Gilberto Lang já iniciou tratamento médico e, neste momento, encontra-se em recuperação junto à família. O provedor de justiça Isaac Chand diz que a inobservância da lei de direito à manifestação por parte da Polícia da República de Moçambique e manifestantes tem sido a causa principal de paralisações de atividades econômicas, vandalizações e saques e destruição de bens públicos e ou privados que contribuem para a fragilização da economia nacional.
Isaac Xande insta as autoridades policiais e aos manifestantes a observarem minuciosamente a lei para se evitar danos avultados. Na minha opinião, estas manifestações não estão a correr bem porque não está a ser observada a lei. Por um lado, pela própria polícia na sua atuação, que algumas vezes foi excessiva, e por outro lado também porque os próprios manifestantes não observaram a lei, na medida em que quem quer participar numa manifestação tem que saber como fazer, que ela é pacífica e livre. Mas nós assistimos situações, como eu disse, em que os manifestantes bloquearam estradas, criaram as chamadas portagens, exigiram de outros cidadãos cobranças ilícitas e, nos casos mais graves, assistimos à destruição de fábricas, de património público e privado. Já o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Al-Bashir Makassar, defende a criação de modelos para garantir o cumprimento da lei dos direitos humanos por forma a se evitar a onda de violência. Isto acontece porque no meio disto tudo também observa-se a violação dos direitos dos cidadãos. Um pensador, neste caso Kofi Annan, em algum momento disse: sem direitos humanos não há paz, sem paz não há desenvolvimento. Então, se nós não tivermos a garantia que os nossos direitos são observados e os direitos dos outros também são observados, nós não conseguimos. E eu faço referência a isso porque no meio desta situação fomos vendo violação de direitos de parte a parte. Violação de direitos por parte daquele que deveria ser o protetor desses direitos e violação em algum momento até também deste mesmo protetor, porque um terceiro violou, na verdade, ou violentou o outro. Estamos aqui a referir questões como restrições à liberdade de circulação, um direito fundamental de qualquer cidadão. Por sua vez, a presidente da Comissão Central de Ética Pública, Esperança Nhangumbi, apela à tolerância mútua, serenidade, respeito pela integridade física e pelo patrimônio público e privado. Apelamos a todos a serenidade, a tolerância mútua, a respeito pela integridade física, pela vida, pelo respeito pela Constituição e pelas demais leis. Temos que respeitar não só os que vivem, mas também devemos respeitar os mortos, respeitar os doentes, respeitar as mulheres grávidas, as crianças, respeitar aquilo que é sagrado, que são os templos que nós vemos que também estão a ser destruídos, respeito pelo património público e também pelo património privado. Ouvimos que há conservatórias que estão a ser destruídas, ouvimos que há igrejas, enfim, há muitas instituições que neste processo acabam sofrendo. Então o nosso apelo é que haja respeito, porque são bens que foram construídos para o bem comum. É necessário que haja resgate dos princípios morais, princípios éticos e a preservação dos valores sociais. Segundo dados publicados pela plataforma eleitoral Decide no último domingo, indicam que pelo menos 130 pessoas morreram e 385 foram baleadas durante as manifestações pós-eleitorais em Moçambique. A mesma organização também revela que 2.000 pessoas foram feridas, 3.636 detidas pelas autoridades e 5 estão desaparecidas. O analista e sociólogo Anastácio Tijó afirma que o Conselho Constitucional tem uma oportunidade histórica para anunciar resultados eleitorais que refletem a vontade popular, fortalecendo o multipartidarismo e a democracia no país. Aliás, é constitucional naquilo que se refere a que o poder reside no povo. Então, se o poder reside no povo, é questão de ouvir o povo. O que o povo quer? É a verdade eleitoral, porque a verdade que é apresentada até nos dias que correm, segundo o povo, não se identifica. E se o povo não se identifica, há uma
É uma necessidade muito forte de repor esta verdade. Então, o Conselho Constitucional, sendo uma instituição máxima da República de Moçambique, devia ouvir o povo, porque o povo não se identifica com estes resultados. Então, esta seria a oportunidade única do Conselho Constitucional fazer história em Moçambique, naquilo que se refere ao multipartidarismo, mas também à questão democrática. O que o Conselho Constitucional divulgar no dia 23 será decisivo para determinar a continuidade ou cessação das manifestações em Moçambique, destaca Tijó. Ele observa que o candidato presidencial Venâncio Mondlane atribui ao Conselho a responsabilidade de assegurar a verdade eleitoral e atender à vontade do povo. Esta responsabilidade que o candidato põe, no entanto, ao Tribunal Constitucional, na pessoa da professora Lúcia Ribeiro, é uma maneira de meter a pressão, porque como nós assistimos nos últimos dias, o Tribunal Constitucional fez um papel que até um certo ponto não é da sua responsabilidade ou não é da sua autonomia. O papel que o Tribunal Constitucional está a fazer agora é da CNE. Tijó, no entanto, questiona a transparência do Conselho Constitucional, apontando que sua atuação é vista como influenciada por interesses partidários. Sem garantias de imparcialidade e transparência, fica difícil restaurar a confiança na democracia moçambicana, conclui o analista. O partido Podemos, na província de Manica, condena a atuação da Polícia da República de Moçambique para dispersar os manifestantes. Para o delegado do partido naquela província, Elton Forquilha, estas situações refletem uma clara intenção de intimidar os manifestantes e apela à polícia a respeitar a lei de direitos à manifestação. Recebemos um caso de alguém que estava em sua casa e foi baleada no braço e, chegado ao hospital, amputaram-lhe o braço. É de lamentar, Podemos sente-se triste por essas situações que estão a acontecer, mas também gostaríamos de deixar aqui um apelo à polícia como Podemos. Se acalme um bocado. Várias pessoas estão a sair às ruas, elas querem manifestar, querem mostrar o seu direito, mas de uma forma pacífica. Mas infelizmente há casos em que a polícia chega e ao invés de pautar pela sensibilização dos mesmos manifestantes, pauta logo pelos disparos. E isso acaba enfurecendo a população e termina como termina. Se querem mesmo disparar, que disparem para cima. Ou até mesmo podem usar balas de borracha e não balas reais. Está-se a usar balas reais para pessoas que estão desarmadas, então não fica bem. Não queremos que coisas dessas voltem a acontecer. Forquilha reitera que apesar de várias tentativas de intimidações aos seus membros por parte de alguns desconhecidos, o seu partido continuará firme nos seus objetivos até a reposição da verdade eleitoral. Há um documento que está aí a circular que diz que deve-se incendiar a casa do presidente Albino Forquilha e dos seus filhos. E nós, sendo filhos dele, ficamos preocupados com essa situação, claro, mas nós não nos deixamos intimidar, nos mantemos em alerta sim, mas não vamos parar por isso. Nós continuaremos a lutar por aquilo que nós achamos que é justo, de forma pacífica, claro. Refira-se que pelo menos 130 pessoas morreram e 385 foram baleadas durante as manifestações pós-eleitorais em Moçambique, segundo dados publicados pela plataforma eleitoral Decide. É de recordar que o candidato presidencial Venâncio Mondlane, suportado pelo partido Podemos, anunciou na segunda-feira a extensão de uma trégua nas manifestações para esta semana e lançou a decisão da paz e ou instabilidade do país ao Conselho Constitucional, que deverá proclamar e validar os resultados eleitorais de 9 de outubro passado, já próxima segunda-feira, 23 de dezembro. Após o encerramento da maior fronteira do país, a de Ressano Garcia, principal via de ligação com a vizinha África do Sul, na sequência de manifestações pós-eleitorais, os dois governos estiveram reunidos esta quarta-feira em Malelane e para discutir medidas de segurança, sobretudo no corredor Ressano Garcia, porto de Maputo. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, que chefiou a delegação moçambicana, falou de reforços nas medidas de segurança que permitam a livre circulação de pessoas e bens nos dois lados. Quanto ao corredor
Ressano Garcia, Porto de Maputo, há medidas que já foram tomadas e que já estão a entrar em curso, por forma que a circulação de pessoas e bens seja uma realidade, as economias da África do Sul e do Moçambique não fiquem mais prejudicadas do que já foram. Estas medidas estão sujeitas ao aperfeiçoamento, por forma que correspondam à realidade que se mostrar em cada dia. Face à ameaça de uma nova vaga de manifestações e para além das medidas a serem tomadas, Ronda diz que o governo moçambicano continua atento aos resultados eleitorais que poderão ser anunciados em definitivo pelo Conselho Constitucional. Se não tocar o que está a acontecer em Moçambique, que também afeta economicamente a África do Sul. Portanto, nós fizemos aqui uma apreciação geral do que está a acontecer, que decorre das eleições decorridas, sim senhora, e essencialmente depois dos 10% da contagem efetuada pela CNE. Nós falamos disso, explicamos, clarificamos e neste momento aguardamos que o Conselho Constitucional faça o seu juízo final com base nos dados disponíveis para que comunique a todos os moçambicanos, à região e ao mundo, qual é a qualificação ou qual é o lugar histórico-político de cada um dos candidatos e de cada um dos partidos políticos. Nos próximos dias estamos atentos para ouvir este resultado. Do lado sul-africano, encabeçou a delegação o ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Ronald Lamola. Os ministros concordaram que ambos os países se esforçarão por proteger e garantir a infraestrutura e para a facilitação do comércio e colaboração contínua e para garantir o mínimo de perturbação para a integração regional, incluindo cadeias de valor e transfronteiriças associadas. Adiantou o governo sul-africano. O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, garantiu que focos de violência ou manifestações já foram eliminadas, estando neste momento a decorrer outras ações de curto e médio prazo, como a melhoria das condições de vida da população que vive em Ressano Garcia, zona fronteiriça com a África do Sul. Nós já descongestionamos a fronteira, na verdade, e já libertamos dos focos de instabilidade que havia, mas a necessidade agora é reforçarmos essas medidas e concordamos que vamos estabelecer escoltas ou acompanhamentos regulares de Maputo até a fronteira, da fronteira até Maputo. Então, esses acompanhamentos a partir da fronteira vão ser feitos em colaboração com as autoridades sul-africanas, mas vão ser feitos pelas autoridades moçambicanas no nosso território. E depois também vimos que temos que fazer algumas ações que são de curto prazo, médio e longo prazo. Por exemplo, a longo prazo nós vamos iniciar debates e discussões para ver como que podemos melhorar a condição do cidadão dentro à volta da fronteira. Por exemplo, estamos a pensar ou discutimos como é que nós podemos facilitar a entrada e saída de moçambicanos que vivem na fronteira sem necessariamente ter que usar o passaporte normal, porque eles vão para o vizinho buscar as suas necessidades ou satisfazer as suas necessidades e voltam. Então, esse transtorno que eles têm hoje de ir e voltar com ter que assinar, carimbar o passaporte, penso que pode ser, num futuro breve, uma questão do passado. Sem quantificar o volume dos prejuízos pelo encerramento da fronteira, os dois governos reconheceram a gravidade da situação que afeta a vida econômica e social dos dois países. Cerca de 1.800 unidades sanitárias foram afetadas e 3 encerraram nas províncias de Nampula, Niassa e Gaza, na sequência das manifestações pós-eleitorais que se fizeram sentir um pouco por todo o país. A presidente do Conselho de Direção da Plataforma da Sociedade Civil para a Saúde de Moçambique, Gilda Josias, defende a elaboração de soluções que priorizam o diálogo franco e construtivo entre as partes envolvidas para mitigar o impacto das manifestações no setor de saúde. Mas ao avaliar pelo
pelo número de unidades sanitárias que nos referimos, que ficaram de alguma forma afetadas com a crise que se instalou, 1.800 unidades sanitárias, podemos perceber que o universo de pessoas que foram limitadas ao acesso de serviço não é de todo pouco. Com relação a unidades sanitárias que ficaram encerradas, temos uma unidade sanitária em Nampula, concretamente Moma, em Gaza, Chibuto, em Niassa, em Micanhelas. A aposta no diálogo pelas partes em conflito, visando assegurar a provisão de serviços de saúde, com prioridade para pacientes com doenças crônicas e que dependem de medicamentos e cuidados. Isto irá contribuir para a retenção dos pacientes no tratamento. 2. A aposta numa abordagem multissectorial, onde diferentes intervenientes investem num diálogo positivo, evitando o excesso do uso da força policial e criando corredores específicos para a passagem segura de ambulâncias, profissionais de saúde, utentes, viaturas em situação de emergência hospitalar. Gilda Josias fez saber que cerca de 800 pacientes não conseguiram ter acesso aos serviços de saúde devido às manifestações na cidade de Maputo. Para agravar esta situação, os hospitais ressentem-se da falta de profissionais de saúde devido à greve deste segmento de profissionais, o que contribuiu para que os pacientes fiquem muito tempo à espera de consultas e medicamentos. De igual modo, a maioria dos partos são feitos fora dos hospitais devido à deficiência do funcionamento de algumas maternidades. A título de exemplo, a Variação de Ação Social no município de Maputo informou que cerca de 800 pacientes não conseguiram atendimento durante esta fase de manifestações. A fonte apela ao governo a envidar esforços para pôr fim à crise que se instalou no país, sobretudo no setor de saúde. A PLASOC apela ao governo de Moçambique a evitar esforços e criar condições necessárias para pôr fim à crise que se instalou no país e com impacto direto no setor de saúde, assumindo que a maioria da população moçambicana ainda tem como única referência o serviço público para aceder aos serviços de saúde. A presidente do Conselho de Direção da plataforma falava esta quinta-feira em Maputo, em conferência de imprensa, visando apresentar o posicionamento das organizações da sociedade civil sobre o impacto das manifestações no setor de saúde. Cerca de 2 meses depois das manifestações pós-eleitoral e com consequências negativas, incluindo uma centena de vidas humanas mortas e pelas forças de defesa e segurança, o Presidente da República disse esta quinta-feira na comunicação à nação, por ocasião de Natal e fim de ano, e ter mantido diálogo por mais de 1 hora com o candidato Venâncio Mondlane, que reclama a vitória nas eleições de 9 de outubro passado. News diz que o contacto foi por iniciativa própria em busca da paz, que constitui uma prioridade ao país. Por minha iniciativa, entrei em contato com o Venâncio Mondlane, o candidato a presidente da República, assim como os outros de outros partidos. A conversa com o candidato Venâncio Mondlane foi serena e levou muito tempo, mais de 1 hora. E pelo grau de responsabilidade que quero manter, não quero comentar etapas, irei continuar com este tipo de diálogo, respeitando a privacidade de cada um, com toda a responsabilidade e não só com muitas sensibilidades e todos aqueles que são determinantes deste processo. Porque jurei respeitar a Constituição, a certeza que eu tenho e quero deixar claro é que em janeiro de 2025 deixo o poder. Então as narrativas só confundem a população. Nós vamos trabalhar, temos que trabalhar para a paz.
e focado em cada momento. Por isso agora, no momento, a concentração é termos a paz aqui em Moçambique. E vivermos paz não só aqui em Maputo, paz em Cabo Delgado, paz em Muxungo, em todo lado. E deixo com o sentido de missão cumprida na minha ótica, na minha visão. A Comissão Nacional de Eleições, mesmo reconhecendo as irregularidades constatadas no processo eleitoral, anunciou a vitória do Partido Frelimo e do seu candidato, situação que levou Venâncio Mondlane a convocar manifestações populares. E sobre o assunto, o Presidente da República apela à calma até a proclamação e validação dos resultados eleitorais e pelo Conselho Constitucional, último órgão com competências para validar ou anular o processo. Inquieta-nos que o processo de escolha dos nossos dirigentes tenha sido transformado num pretexto para induzir e exacerbar tensões sociais e atos violentos que causaram lutos nas famílias moçambicanas, e qualquer luto não tem explicação, ninguém pode ter razão por ter infligido um luto, mas também destruições com impacto muito negativos para a economia. Os desafios e as fragilidades que ainda enfrentamos, incluindo a pobreza, as carências, o desemprego, o elevado custo da vida, são fenômenos localizados. São de natureza global e decorrem de uma conjugação de adversidades endógenas e exógenas, tais como as mudanças climáticas, as tensões geopolíticas e a fragilidade da nossa economia, que ainda não gera os recursos suficientes para as nossas crescentes necessidades. Os contenciosos eleitorais estão previstos na Constituição e na lei, assim como os mecanismos e procedimentos legais que devem ser seguidos pelos partidos concorrentes e candidatos que tenham alguma reclamação a fazer em busca da verdade eleitoral e da justiça eleitoral. Por outro lado, nós acreditamos que, através do diálogo, conseguiremos construir caminhos que nos levem a soluções mutuamente vantajosas, sem o caos a que a violência nos conduz. Temos sentido o clamor por uma sociedade mais serena, pacífica e dialogante, que propicie oportunidades a todos, um sistema eleitoral menos suscetível de gerar tensões. Por isso, temos vindo a apelar a todos os concorrentes, intervenientes e apoiantes e a sociedade em geral a manter a calma e aguardar pela validação e promulgação dos resultados das recentes eleições pelos órgãos competentes, mas sabendo que trata-se de uma disputa onde os vencedores nunca são todos. A violência, o ódio e a destruição nunca darão emprego, oportunidades, riqueza, progresso ou bem-estar a nenhum moçambicano. Não nos vão tirar da pobreza, pelo contrário, aumentarão a nossa penúria com a diferença de distribuí-la por todos, incluindo os protagonistas da desordem e do caos. Aos críticos de dentro do partido e fora, que consideram que o chefe do Estado ainda pretende prolongar o seu mandato com alegado terceiro mandato, Filipe Nyusi voltou a reiterar que continuar a governar não constitui sua vontade. Sempre disse que não tenho nenhuma intenção de permanecer no poder e muito menos de fazer o terceiro mandato, como queriam muitos, ou insistiam, pensavam assim, ou coisa similar. Ou ainda menos, proclamar o estado de sítio ou decretar o estado de emergência para me manter no poder. Os moçambicanos podem estar confiantes, seguros e tranquilos, porque isso não vai acontecer. O meu compromisso é com a paz e humildemente tenho tentado dar o meu melhor
para que a paz aconteça, por vezes considerando-nos exageradamente tolerantes. Nesta, que pode ser a última comunicação de Filipe Nunes como Presidente da República, lamentou e decretou luto nacional por mortes de 73 pessoas na sequência da passagem do ciclone tropical Cido e pelas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. Destacou ainda várias realizações da sua governação durante 10 anos, tendo considerado que o mesmo é positivo. Os ex-guerrilheiros e membros da Renamo encerraram nas primeiras horas desta sexta-feira a sede nacional do partido, exigindo a demissão do Yusuf Momad e outros quadros na liderança da organização partidária. Agastados com a atual direção, por esta alegadamente não cumprir com aquilo que está preconizado no estatuto do partido, os ex-guerrilheiros dizem que as portas da sede nacional estarão encerradas até a realização do Conselho Nacional alargado aos combatentes e outros membros. Por falta de consenso causado pela ignorância, autoritarismo, violação dos estatutos do partido e incapacidade de resolver conflitos internos do partido pela direção de Yusuf Momad e sua comissão política, nós, desmobilizados da luta pela democracia, encerramos a sede nacional do partido Renamo até ordens contrárias. O porta-voz do grupo, João Machava, avançou que nos últimos dias tentaram dialogar com a direção do partido, mas não obtiveram nenhuma resposta. Estamos aqui desde dia 16 de dezembro de 2024 na sede nacional do Partido Renamo, em representação dos desmobilizados do Rovuma ao Maputo, para exigir a resposta das duas cartas submetidas junto ao secretariado e ao gabinete do presidente nos dias 28 de outubro e 26 de novembro de 2024, respectivamente, que lamentavelmente até hoje não temos resposta. Nesses 4 dias tentamos sem sucesso interagir com a direção máxima do partido. Infelizmente assistimos com muita preocupação à ausência da senhora Clementina Bomba, secretária-geral da Comissão Política Nacional, e do presidente Yusuf Momad, que deliberadamente não querem aproximar aos desmobilizados para esclarecer as inquietações levantadas nas duas cartas em sua posse. A fonte apela também ao encerramento de todas as delegações provinciais a partir deste sábado até o cumprimento do desiderato. Instruímos ainda aos desmobilizados e membros de todas as províncias a encerrar todas as delegações políticas provinciais a partir de amanhã, sábado, até ordens contrárias. O Partido Renamo não pode continuar a ser dirigido por pessoas arrogantes, insensíveis aos problemas do povo, mas sim é e deve continuar a ser o patrimônio do povo moçambicano. Cidade de Maputo, aos 20 de dezembro. Refira-se que a tensão entre os membros da Renamo tem aumentado à medida que os antigos combatentes insistem na necessidade de uma liderança que respeite e represente verdadeiramente os interesses de todos os filiados. Há muito que a liderança do Yusuf Momad é alvo de críticas dentro e fora do partido, situação que agudizou-se com os últimos resultados eleitorais menos conseguidos, que tiram ao partido o estatuto do maior partido de oposição no país. Alguns líderes religiosos da cidade da Beira afirmam que a situação atual do país representa uma alternativa encontrada pelo povo moçambicano para expressar seus sentimentos diante das circunstâncias. Eles apelam ao Conselho Constitucional para que priorize a verdade na divulgação dos resultados eleitorais. Na minha opinião, era que o Conselho Constitucional estivesse ao lado da verdade. Sabemos sempre quando há divulgação dos resultados, se lê um número muito elevado de páginas do acórdão, de leis, disto, daquilo, que um cidadão não entende isso. Para que possamos ter essa paz, que essa paz possa ser uma paz efetiva. Não é? O clamor, o que nós estamos a encontrar na rua, digamos, é um estado de cansaço, de saturação, de frustração.
Então, o povo não está a procurar uma forma de se expressar. O povo quer ser ouvido. É por essa razão que os jovens estão a entregar-se para as balas. É uma maneira de chamar a atenção. Então, os que estão no topo precisam prestar atenção. Tudo isso são linguagem que a sociedade usa para chamar a atenção. Então, os que detêm de direito, parem, escutem. Deixem os gabinetes para poder ouvir o que o povo quer. Os líderes religiosos ressaltam que o veredito final do Conselho Constitucional será determinante para a paz ou instabilidade no país. Eles pedem a valorização da vida a fim de evitar mortes e reforçam a necessidade de diálogo, colocando Deus como a base para as soluções. Não importa quem seja o futuro inquilino da casa da Ponta Vermelha, ninguém vai recuperar essas vidas humanas. Essa família vai perder esse filho, esse pai vai perder esse filho, essa mulher vai perder o marido e o filho vai perder o pai ou a mãe. Por uma bala perdida, por violência. São esses policiais também que estão a perder, estão a tombar nesse todo tumulto que está a existir. Nós somos irmãos, sentamos, falamos, corrigimos o erro, abraçamos-nos, oramos. Sobretudo, a palavra de Deus deve estar dentro de nós. É que muitas vezes nós colocamos Deus a segunda opção. Como estava a dizer, primeiro fazemos guerra, depois sentamos. Então, o que devia ser aconteceu, oramos, pedimos a presença de Deus. Com a presença de Deus, traz-nos discernimento, de modo que a gente haja de acordo com aquilo que devia ser. O pastor Antônio Branco, também entrevistado, fez um apelo às autoridades. Então eu apelo, se me dão esta oportunidade de falar assim, que, portanto, os nossos líderes ponham a mão na consciência e cedam, né? De acordo com aquilo que é a verdade. Nós estamos a falar de verdade eleitoral, daquilo que é a verdade, para, se realmente olhamos para o povo, para que o povo não sofra mais. Segundo ele, acima de tudo, está em curso uma corrente de oração em todo o país, clamando por paz e justiça como pilares fundamentais para o bem-estar da nação.